Olá, eu sou Rolf Hartmann, presidente da Cruz Azul no Brasil. Eu vim falar sobre o projeto de decreto legislativo, PDL, 14/2026 e sobre graves acusações feitas contra as comunidades terapêuticas. Antes de tudo, eu quero deixar uma coisa clara: direitos humanos são inegociáveis. Se houver abuso, violência, castigo ou qualquer violação, tem que haver fiscalização, responsabilização e punição. Isso é ponto pacífico. Dito isso, nós também não podemos aceitar generalizações e confusões conceituais que acabam atingindo famílias e pessoas que precisam de ajuda. O PDL 14/2026 tenta tirar as comunidades terapêuticas dentro das organizações da RAPS e faz isso usando um argumento que precisa ser explicado com clareza, pois ele é falso. O texto do PDL compara as CTs com o regime de internação, citando que qualquer internação exige laudo médico circunstanciado e que, quando é involuntária, precisa ser comunicada ao Ministério Público. Só que aqui está o ponto central. Comunidade terapêutica não é hospital, não é ambulatório e não é clínica. E mais, acolhimento não é internação. O acolhimento em comunidade terapêutica, como previsto nas normas que o próprio poder público editou, é extra-hospitalar, de caráter voluntário, com foco na convivência, na reconstrução de vínculos, na reinserção social e no protagonismo do acolhido no seu processo de mudança. Então, se alguém fala em internação involuntária, como se isso fosse a regra das CTs, está misturando coisas diferentes. Se em algum lugar estiver fazendo internação involuntária dentro de uma CT, isso não prova que o modelo é ilegal. Isso prova que existe irregularidade grave e tem que ser coibida com rigor. A resposta correta é fiscalizar e punir o que estiver errado, não destruir, por generalização, uma modalidade de acolhimento que é complementar da rede de cuidados. Agora, vamos falar de dados públicos, porque esse debate não pode ser só no grito. A Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, que é uma instituição pública, foi contratada pelo governo para monitorar entidades contratadas, e o relatório traz informações relevantes. No monitoramento, os acolhidos das CTs deram mais de 90% de avaliação positiva nos quesitos de qualidade. E na amostra acompanhada, não se observaram casos de internação involuntária. Mais do que isso, os avaliadores da UFMG foram orientados a procurar locais de isolamento ou reclusão, mas não encontraram nenhum relato dos acolhidos ou dos administradores das casas nesse sentido. Ou seja, existe monitoramento, existe método, existe controle, existe melhoria institucional. Tem outro dado igualmente importante, também público. Um estudo do MDS-DPAD mostra que nas entidades contratadas, a distribuição por raça e cor espelha os dados oficiais do Brasil. E o próprio relatório do governo destaca que isso não repete aquela subrepresentação que infelizmente costuma aparecer em outros serviços. O acesso parece mais equilibrado. Agora eu também quero abordar um ponto que muita gente ignora. O relatório de inspeção mais citado do debate, o relatório do CFP, tem uma frase textual que precisa ser respeitada. Ele afirma que não constitui uma amostra estatística e suas conclusões não devem ser generalizadas de maneira probabilística. Isso não significa não investigar. Significa algo muito simples. Não dá para usar esta inspeção, por mais séria que seja, para afirmar que majoritariamente, sistematicamente, estruturalmente, todo um setor pratica tortura, castigo ou violações. Além disso, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele já declarou que as comunidades terapêuticas e sua regulação, elas estão totalmente em acordo com a lei da reforma psiquiátrica.
ao contrário do que as justificativas do PDL afirmam. O Brasil precisa de uma rede integrada: saúde, assistência, família, território, o acolhimento voluntário, extra-hospitalar quando indicado. E precisa sim de fiscalização rigorosa para garantir conformidade e punir quem descumpre as normas. A posição responsável é esta: tolerância zero com violações e tolerância zero com generalizações. A Cruz Azul defende o cuidado com dignidade, com responsabilidade, com transparência e com compromisso real com quem sofre e com quem busca recomeçar. Se você quer entender melhor esse tema, nós publicamos um artigo completo no nosso site com as fontes e os dados públicos que eu citei aqui. Nós promovemos a vida sem drogas. Muito obrigado.